Paz, irmãos. Você está aí? Das paz. Eu vi 2, 3 amém. Vamos ir embora na mensagem. Né? Eu agradeço a oportunidade, é uma alegria imensa estar aqui com os irmãos. Mais uma vez, algumas vezes, né? Estive aqui pela oportunidade das bodas dos meus tios. Depois ele já emendou umas conferências aí, duas vezes, né, tio? E é uma alegria estar aqui com os irmãos, estar com a minha família, né? Eu lembro de Isaías, de Israel e a Turminha, e cabularam o culto na igreja deles. Nós temos que pedir, meu irmão, eu mandei um zap lá, e eu estou com a moderninha agora com o WhatsApp, ninguém segura ele com o WhatsApp, sabe? Então, aí ele falou que eu não vinha, daqui a pouco ele abraçou ali dele. E vejo meus primos aí também, né? A Lúcia aqui, o Rogério veio lá de Latina, né, Rogério? Não veio para me ouvir, não, está passando férias aqui, né? Eu sei, não é para que não, que eu sei que não veio, você veio para ver a família. Mas é bom, eu estou muito feliz de estar aqui com os irmãos, agora morando aqui, né? Desde julho a gente mora aqui na Serra, em Jardim Limoeiro, né? E estamos esperando Deus o que o Senhor tem para nós, né? E gostaria que os irmãos não esquecessem da gente em suas orações. Queria convidar os irmãos que antes pedir, né? É o irmão Francisco, que é o bispo da igreja, é isso, tio? O irmão Francisco, ele está? Trabalhando. Mas a liderança da igreja transmita meu abraço ao pastor Abel, as suas férias, né? E a gratidão pela liberdade de poder usar o culto, né? Quando ele retornar de férias, eu vou dar um abraço pessoalmente ao pastor Abel. Queria convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 13. As férias estão acabando, né? Alguns estão lamentando, alguns vão dizer que não, porque semana que vem é carnaval, ainda se emenda, né? As férias do carnaval. E já vai mais um pouquinho aí de dia de descanso. O fato é que no Brasil costumam se dizer que o Brasil só funciona mesmo depois do carnaval, né, irmãos? Infelizmente, por isso que a gente ainda é país do terceiro mundo e ainda vai ser por um bom tempo, enquanto a gente deixar de ser preguiçoso, né? A verdade é essa. Não vamos tapar o sol com a peneira, não. O brasileiro tem que trabalhar mais, estudar mais. Se quiser ser no Japão da vida, ou na Alemanha, nos Estados Unidos, né? Então, esse negócio de feriado, de carnaval, infelizmente, ainda mais na crise que nós vivemos, nós deveríamos estar aí, joelho no chão, orando, trabalhando, estudando, para poder ter um futuro melhor. Mas o brasileiro não está muito importando com isso, né? Haja vista a nossa preocupação com a política. Nós estamos preocupados com a política? Nós estamos orando, nós estamos, como é que eu posso dizer, protestando. Vivemos uma democracia, a democracia cabe você manifestar de forma pacífica, mas cabe. E a impressão que eu tenho é que o povo está mais preocupado na semana que vem no carnaval do que no rumo e no futuro da nação. É triste, irmãos, é triste. Acho que precisamos orar. Se tem uma iniciativa de intercessão nessa igreja, ore para que o Senhor mude a nossa realidade. Esse ano tem eleição, irmãos. Não vim falar disso não, mas já que não tem noção, eu parei. O cristão não pode ser um tapado intelectualmente. O cristão não pode ser um alienado politicamente. O cristão, o servo de Deus do passado, ele tinha alguns rótulos, pelo menos 3. Ele era feio, pobre e burro. Você nunca foi taxado assim? Eu não sou crente, porque crente é tudo feio, é pobre e é tudo burro. Você nunca ouviu isso? Acredite, nós cristãos éramos taxados assim. Então o servo de Deus não podia ser bem de vida, não havia gente bonita na igreja, as irmãs, né, ainda não tinham descoberto as capinhas, né, a maquiagem, e não havia inteligência, porque o servo de Deus não pensava. Não estou falando que isso é verdade, tá, irmão? Nós éramos rotulados assim, e muitas vezes por culpa nossa. E os tempos mudaram.
E nós precisamos dizer que não somos tapados, alienados intelectualmente, nem politicamente. A gente está me candidato aqui me oferecer para portelhar, né? Nós não vamos vender nosso voto, nós não vamos dar o nosso voto para qualquer um. Eu quero saber quem é o candidato, quero saber o que ele fez e o que vai fazer pela minha cidade. Eu vou votar porque minha mãe votou, quem você vai votar? Irmãos, eu acho que essa consciência começa de agora. Estou vendo muita gente novinha aqui, como é que a gente vai ensinar essa moçada a fazer diferença? A começar da gente. E há uma responsabilidade de ser o servo de Deus, votar com justiça, buscar justiça através do seu voto. Ou a gente espera acontecer em Cuba, na China, na Coreia do Norte, e não há. Cuba agora abriu, né? Cuba agora é um pouco mais diferente. O servo de Deus, ele é perseguido. O servo de Deus, ele não tem liberdade para suas escolhas. Que a igreja se esconde em porões, em casas subterrâneas, porque se for pega, são pretos e mortos. A Bíblia na China não tem capa preta, a Bíblia na China tem capa vermelha, para confundir com o livro oficial deles lá, um livro de capa preta, para exatamente não serem pegos e serem perseguidos. Então, nós vamos ter essa consciência, irmão, de mudança, né? E mostrar para as pessoas aí fora que eles podem entrar aqui, vai ver gente bonita, gente inteligente, gente bem sucedida, gente com ideias, gente, né, que compartilha, que divide. Nossa, olha como uma igreja desse em Barcelona, com gente boa, com gente jovem, com gente legal. Porque lá fora as pessoas têm um conceito errado de nós cristãos. Eu cansei de dizer isso para as pessoas da minha igreja. Falar, meu Deus, irmão, falar. E é nosso papel mostrar que nós somos diferentes. E aí nós vamos atrair pessoas. E as pessoas vão querer mais Jesus, né, que nós vivemos, que nós pregamos. Nós estamos acabando o mês de janeiro. E é natural que nesse tempo de descanso, nesse tempo de férias, quem tirou férias, né, já começou lá no final do ano, né, última semana de dezembro, você começa a fazer uma avaliação, né, foi o ano, um balanço, né, aí você vai olhando, talvez profissionalmente, você olha a sua família, você olha os seus estudos, você olha talvez a sua conta corrente, se foi bom ano, alguns vão olhar na balança, né, irmãos? O ano foi generoso, emagreci, não, foi generoso demais, engordei o ano que vem, e aí começa essa história toda. E em janeiro, quando você tira férias, às vezes você vai olhando, pensando o que vai ser e projetar o ano inteiro. Alguns fazem isso, alguns pensam nisso. E eu, nesse último domingo de janeiro, queria ajudar você a pensar algumas coisas, porque, irmãos, tudo o que você faz na sua vida está relacionado a escolhas. Tudo. Você escolheu vir aqui hoje? Sim ou não? Escolheu a roupa que você colocou? Até o fato de você não escolher já é uma escolha. Eu escolhi, não escolhi. É doido, mas é assim mesmo. Tudo na nossa vida. E eu penso e acredito que todos nós já paramos e refletimos em escolhas que não foram bem sucedidas, em escolhas erradas. Talvez você possa fazer um balanço da sua vida inteira, e talvez você possa me dizer que ainda hoje você colhe frutos de escolhas há 10, 20, 15 anos atrás que você fez escolhas erradas. Talvez você olhe para o ano passado, que ele está muito fresco na sua mente, e lembre de escolhas erradas que você fez. Puxa, se eu tivesse tomado decisão diferente, talvez o resultado final fosse outro. Talvez eu fosse mais feliz. E eu queria caminhar um pouquinho, alguns irmãos, na escolha de Ló. E a escolha errada que Ló fez para a sua vida. E queria pensar um pouquinho com os irmãos, para que possamos tirar lições para as nossas vidas nesse ano que começou e vamos batalhar muito nele.
por decisões que você venha tomar na sua vida, que eu e você possamos ser bem-sucedidos, pessoalmente, decisões como igreja de Cristo, porque, como eu lhe disse no começo, a todo instante, estamos tendo que tomar decisões, e precisamos ter a sabedoria e a direção vindo do Senhor. Gênesis 13, eu quero ler com os irmãos, o versículo 10, a primeira parte. Obrigado, irmão. E peço que você deixe a sua Bíblia aberta, por favor, porque nós vamos andar um pouquinho em Gênesis para acompanhar a história de Ló. Gênesis 13, 10, a primeira parte diz assim: levantou Ló os olhos e viu. Eu paro aqui. Vamos repetir junto comigo? Levantou Ló os olhos e viu. Vamos ler de novo? Primeira língua. Levantou Ló os olhos e viu. De novo. Levantou Ló os olhos e viu. Amém? Vamos orar. Senhor, nós mais uma vez invocamos a tua presença, pedimos que o Senhor fale conosco através da tua palavra, que ela alcance os nossos corações, que o Senhor use o teu servo como um vaso nas tuas mãos, possamos ser alimentados pelo teu Espírito neste instante, em nome de Jesus. Amém. Como eu disse no começo, irmãos, é imprescindível fazermos escolhas corretas, fazermos escolhas certas. Nem sempre as fazemos. Por exemplo, aquela pessoa que fez uma faculdade e no final do 4º ano de faculdade descobre que não era aquilo que queria fazer. E o pai que pagou aquela faculdade deve estar uma alegria maravilhosa, né, irmãos? Porque imagine 4 anos de faculdade jogado fora, para a pessoa simplesmente chegar e dizer: não é isso que eu quero para a minha vida, não é medicina, eu quero fazer teatro. Aí que o pai descabela mesmo, né? Mas não acontece? Você nunca ouviu uma história assim? Não precisa nem ser pai, pode ser você mesmo pagar a sua própria faculdade. Aí eu pago, não tem problema. Você já calculou quanto custa um curso universitário inteiro? Pode acreditar que dá um carro zero. Você já pensou em jogar um carro zero pela janela? Porque você tomou uma escolha errada? Porque você, mas não era o que eu queria, não importa, a decisão foi errada. Você gastou 4 anos, 5 anos da sua vida num curso que você não vai utilizar, jogou dinheiro naquilo que hoje talvez pudesse ser um carro zero, pudesse ser uma entrada num apartamento, pudesse ser um cruzeiro pelo mundo, não importa o que, você jogou dinheiro fora. Talvez pudéssemos listar uma série de coisas aqui, de decisões que pudessem ser tomadas, ou que foram tomadas de forma errada, de forma equivocada. Talvez uma mudança de emprego, talvez a compra de um imóvel, a sociedade de um negócio, não importa o que pudéssemos colocar no papel. E você pode tomar a decisão errada. Fiz errado, agi errado, me arrependi, colhi frutos disso. E aí, irmãos, como? Porque, me desculpe, se você acha que Deus vai descer para você e colocar aqui assim, e falar essa sim, essa não, nem sempre, eu diria que de 100%, 1% dos casos Deus faz isso. Porque no 99% Ele não faz. Ele dá a direção e deixa que você tome a decisão. Não que te deixe sozinho, mas Ele te capacita para ter discernimento para tomar essa decisão. E no texto aqui que nós lemos, nós temos uma pessoa tomando uma decisão, e uma decisão errada, e que trouxe consequências seríssimas, não só para essa pessoa, como para a história e para a sua descendência. Antes nós precisamos, no próprio capítulo 13, voltar um pouquinho e ver o que aconteceu. Você conhece a história, você já leu a Bíblia, você já passou por esse texto. Há um problema familiar. Ló era sobrinho de quem, irmãos? Não era o de Isaías sou eu o sobrinho. Ló era sobrinho de quem? De Abraão. E houve uma briga familiar entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. E houve uma
palavra de Deus diz que a terra não podia suportar as duas famílias juntas. Então no verso 7 você vê isso, houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo os cananeus e os ferezeus habitavam a terra. E qual foi a solução encontrada para apartar a briga entre os pastores, entre as famílias, para que eles pudessem voltar a se falar, voltassem a ter a comunhão? Se separar. Foi o único meio que eles resolveram. E no verso 8 disse Abrão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Estamos agora diante de um momento, de uma encruzilhada, em que uma decisão tem que ser tomada. E aqui começa a ruína de Ló. Veja o que eu falei na introdução. Ló é colocado diante de uma tomada de decisão. Abraão vira para ele e fala assim: olha, vamos parar com a briga. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Olha aí, ó, escolhe. E Ló tem que escolher. Você lembra quando eu falei aqui no começo que o fato de você não escolher já é uma escolha? Antes Ló não tivesse escolhido. E aí vem o verso 10. A primeira parte diz o quê? Levantou os olhos Ló e viu. Irmãos, muito cuidado quando você levantar os olhos e ver. Muito cuidado. Jovens, muito cuidado quando você levantar os olhos e ver. Jovens aí solteiros, quantos jovens são solteiros? Não estão namorando, levanta a mão aí. Vontade, vai, para a gente orar e acabar com os nossos, acabar com esse mal dos nossos secos na sua vida. Cuidado, jovens, porque você pode levantar os olhos e ver a mulher, o rapaz, e por um acaso vai estar olhando para você também, e aí você entender que por revelação divina é de Deus. Quantos casos eu acompanhei de jovens que o diabo destruiu? Eram jovens que tocavam, eram jovens que eram bênção, estavam na EBD, davam aula, lideravam a juventude, adolescentes, mas quando se envolveram em relacionamentos que não eram de Deus, o diabo destruiu e tirou da igreja. Por quê? Porque levantaram os olhos e viram o quê? Beleza. O diabo foi gente feia do seu lado, não? Hein? Jovens aí. Hã? Não é nada. Põe aí, ó. Não põe. Só põe gatinho em gatinho. Meu irmãos, vamos ser francos, né? Aí você vira assim, é de Deus, pastor. Mas por quê? Porque nunca que eu ia encontrar uma mulher bonita. Parece morrer o cabo de Deus. É, só pode ser de Deus. Aí você vai querer ensinar a vida que não é. Não, o senhor está com inveja da minha bênção, não sei o quê, e começa a debater com o pastor, com o pai, com a mãe, não sei o quê. E aí você já sabe o fim da história, né, irmão? Já sabe o fim da história. Você está bonitinho com o seu carro. Ele é simples, está quitado, ele leva você para a praia, para a montanha, para onde você quiser, ele te leva. Mas você de repente levantou os olhos e viu aquelas promoções doidas da televisão, que você dá o seu carro de entrada, e que você no seu lugar, você já pensa na prestação, mas acho que dá, porque esse carro tem ar-condicionado, é carro novo, e todo mundo na igreja fica babando para estacionar o carro na frente. Você nunca pensou, só eu que pensei nessas coisas na minha vida, só eu que tinha esses pecados. Aí o que você faz? Você vai lá e se endivida num carro, 60 vezes para pagar R$700 por mês. Aí a irmã traz um copinho aqui das moedinhas, você não pode participar.
Porque se apertar, você nem 5 centavos no seu bolso, porque está tudo. Você não pode nem passar mal, não tem dinheiro para comprar remédio. Porque está tudo no carro. Estou mentindo, irmão? Sim ou não? Você nunca viu isso? Aí passa um tempo, parcelas atrasadas, está o banco na sua escola, aí na sua foto, aí pode pegar o carro de volta, assim, tá, não está com a mulher, não está com o marido, porque dinheiro com relacionamento mexe muito. Aí a mulher quer viajar, não é? Aí a mulher quer dar upgrade, quer fazer cabelo, a mulher quer comprar roupas íntimas novas, sapato, não tem dinheiro, porque também enfiou tudo nas rodas do carro. Não é, irmãos? Pode falar, fala, Deus, pode falar para o marido, pode falar. Estou exagerando, irmãos. Começou aonde? Levantou os olhos e em Gênesis, a Eva levantou os olhos e viu. O texto de Gênesis, vendo a mulher que a árvore era boa, e foi lá e caiu, e sem muito esforço Adão foi junto. Segundo Samuel, Davi levantou os olhos e viu quem? Betseba, tomando banho. E ó, vou abrir um parênteses, não fica chateado porque eu falei que o brasileiro é preguiçoso, não gosta de trabalhar, geralmente, gosta de, né? Onde Davi deveria estar? Onde Davi, que era o chefe do Estado, o maior general da nação, deveria estar? Na batalha, com seus soldados. Onde ele estava? No terraço, acordou mais tarde, tomou aquele café da manhã gostoso, foi lá trabalhar, levantou os olhos e viu quem? A mulher do vizinho ficou tomando banho. Está entendendo? Eu quero dizer para os irmãos. Interessante que Jesus vai dizer o que sobre os olhos, em Lucas 11:34. Se os teus olhos são os teus olhos, a lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se forem maus, o teu corpo ficará em trevas. O que nós estamos olhando, o que nós estamos cobiçando, o que nós estamos desejando? Levantou os olhos e viu. Quantas de nossas decisões são tomadas de forma equivocada, errada, porque aquilo que olhamos não é visto com bons olhos diante de Deus. Nem sempre é de Deus você trocar de emprego, nem sempre é de Deus você adquirir algo, nem sempre é de Deus. Nem sempre, presta atenção uma coisa, nem sempre dar um passo para cima em rumo de prosperidade ou progresso é de Deus. Então quer dizer que Deus não quer? Não, nada disso, nem sempre. Eu estou falando que você tem que tomar cuidado. Eu estou falando que muitas vezes Satanás pode armar armadilhas e ciladas para querer destruir você. Nós estávamos na escola bíblica hoje cedo, o irmão comentou um exemplo de uma família na igreja, lá que o pastor mencionou, orou, pediu para ele orar, o pastor que queriam comprar um sítio para o lazer da família. Irmãos, é errado alguém desejar ter um sítio? É errado? Você acha que é errado? Então quer dizer que ninguém pode ter um sítio aqui para pescar? Algum irmão tem um sítio aqui? Então, por favor, vamos ir lá para pescar também, irmão? Faça favor. Meus irmãos, não há pecado nisso, não é errado nisso, não há nada de errado nisso, mas diz que depois que aquela família enfim conseguiu comprar o sítio, desapareceu da igreja, porque todo domingo onde eles estavam, então aí aquilo que era bênção, não é tão bênção assim, porque você começa a substituir Deus, substituir a casa de Deus, por aquilo que o Senhor te deu. Aí mencionou também, as mães, os casais querem ter filhos a todo custo,
e vem e ora e chora, e vem nas Débora, olha, eu tenho que estar aí, mas eu não tenho filho, mas olha, quando eu dar um filho, eu vou virar uma Débora. Aí vem a intercessão, vem na madrugada, vai que vai, é um filho. Aí acontece, Deus dá um filho. Aí desaparece da igreja. Mano, nossa, não está sendo. Ai, pastor, mas essa criança, está tanto trabalho, acordar cedo, trazer para ele, está frio, está chovendo, está não sei o quê. Aí o pastor vai vamos orar para Deus tirar a criança, né? Esse é o problema. Não é assim, irmãos, as coisas funcionam? Nós temos que tomar cuidado no levantar os olhos e ver, porque os nossos olhos vão determinar o resto do corpo. E a Ló começa pela postura errada. Ló era o que de Abraão? Sobrinho. Nunca que eu, na condição de sobrinho, vou dar qualquer tipo de ordem para os meus filhos. Acho que até pela questão da boa educação, a preferência sempre de quem? Os mais velhos? Ou não? Ló deveria ter dado prioridade a Abraão na escolha. Não, tio, o senhor escolhe, o senhor escolher, eu vou na direção oposta. Mas aconteceu com Ló, ele levantou os olhos e viu. E ao ver toda a terra, toda a abundância da terra, toda a prosperidade da terra, e começar a imaginar que o seu gado, que talvez fosse de 1000 cabeças, em pouco tempo naquela terra poderia ser 3000 cabeças, e que talvez ele se tornasse o homem mais poderoso que o seu tio. E sendo mais poderoso que o seu tio, poderia ser o mais poderoso daquela terra, e todos teriam que se submeter a Ló pelo seu poder econômico. Porque ele levanta os olhos e vê, e não dá prioridade a Ló, a Abraão, e ele escolhe as melhores terras. E aqui eu reitero que nem sempre o que é melhor, presta atenção, irmãos, nem sempre o que é melhor aos olhos dos homens tem a bênção de Deus. Você quer ter decisões corretas? Saiba disso, que nem sempre o que é melhor, nem sempre o que os homens colocam como o melhor é bênção de Deus e é para você. A região de Sodoma e Gomorra era o melhor? Sim ou não? Sim. Sodoma e Gomorra era o melhor. Era a terra fértil, era a terra abundante. Agora, era o melhor de Deus? Com certeza não. Com certeza não. Quando alguém te chamar para ser sócio de uma empresa, para abrir um negócio junto, para fazer uma viagem, não importa o que seja que vão chamar você, tome cuidado antes de tomar uma decisão. Tome muito cuidado com aquilo que está se desenhando para que seja a vontade de Deus e não é. Para aquilo que está se desenhando muito lindo e muito próspero e não é. Como é que o nosso adversário é descrito na palavra? Me diz um dos nomes dele, de Satanás. Um só. Ele é acusador, ele é mentiroso, pai da mentira, mas tem um. Ele é um anjo de luz. Você acha que anjo de luz se apresenta com aquele chifre, aquele rabo e aquela roupa fedendo de enxofre e passa no cinema? Ele vai sempre apresentar o melhor a você. Ele sempre vai apresentar o melhor a você. Nossa, o ano passado foi difícil, mas esse ano já está acontecendo coisas que eu tenho certeza. Opa! Veja, irmão, estou dando parênteses. Eu não quero que você saia nessa semana e cancele o que você está fazendo, nada disso, tá? Porque o pastor pregou lá domingo. Eu estou falando para você tomar cuidado. Eu estou falando para você não ir com tanta sede ao pote, achando que é uma coisa que pode ser que não seja. Porque eu estou na palavra mostrando para você de alguém que tomou decisão errada. E quer ver os resultados da decisão de Ló? Você está com a Bíblia aberta aí? Vamos andar um pouquinho, vai no capítulo 14. Não vou ler inteiro, eu vou
vou dizer para você o que está acontecendo. No 13, como nós já vimos, a conversa de Ló com Abraão e eles se separam. Então Abraão já vai para a região de Sodoma. No verso 13 diz assim: olha, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Olha para onde Ló foi. Aí no capítulo 14 até o 11, você vai ver que começa a haver guerra entre essas nações em que Ló está. Será que Ló recebeu um currículo assim: olha, Sodoma é próspera, tem isso, ele está para entrar em guerra? Não, Ló não sabia. E que Ló levantou os olhos e viu? A prosperidade financeira do seu gado, mas coisas que ele não poderia imaginar. E com certeza, se ele tivesse sujeitado ao Senhor, o Senhor ia falar: ali não, vai para outro lugar. O Senhor não fez isso com Abraão? Sai da tua terra, da tua parentela, do lugar que eu te. Ló poderia virar para Abraão e falar assim: tio, olha, eu sei que o senhor serve o Senhor, que mandou o senhor sair da sua terra, da sua parentela, mas me diz uma coisa, consulta ele, para onde a gente pode ir? Ló não fez isso. Ló levantou os olhos e no mesmo capítulo 14, do 12 em seguida, em diante, o que acontece? Ló e sua família são levados o quê? Cativos, eles são sequestrados pelos reis que invadiram e que fizeram guerra. Olha a decisão desse homem, olha as consequências, e olha o que a família de Ló começa a sofrer agora. Em casa, você marca aí, você lê, no verso 12 em diante, do capítulo 14, Ló é levado cativo. Você vai ver depois que Abraão manda pastores, os 318 pastores, você já viu isso na televisão? Ló manda 318 pastores para buscar e resgatar. Abraão manda para resgatar Ló. Mas se não fosse a intervenção de Abraão, Ló ficaria lá. No capítulo 18, vai um pouquinho mais para 18. É muito interessante esse diálogo do Senhor com Abraão. A gente acha uma certa petulância de Abraão, e aqui não há petulância, mas há um ensinamento de que quando você está em oração, você tem liberdade para falar com Deus. Às vezes a gente fica cheio de alguns dedos com Deus. Às vezes a gente fica: não, eu não posso. Não, o que adianta você me dizer que você não pode falar certas coisas para Deus, quando o seu coração pensa e Deus conhece o seu coração? Então eu preferi você falar. É mais autêntico você dizer: Senhor, não estou a fim de falar contigo, porque eu esperei um negócio do Senhor, o Senhor não fez, eu estou na bola comigo, não estou a fim. Não é melhor você falar assim com Deus? Você fala: Senhor, Deus, nosso Pai, aí aquela coisa do coração fechado, né? Aí Deus fala assim: ó, para de falar, porque eu estou ouvindo suas palavras, porque o seu coração quer falar comigo. Aí depois você se acalma, você pede perdão a Deus, você vai a favor. E Abraão, ele começa a interceder. Agora o Senhor vai destruir a terra se tiver 100, não vou destruir, não vou 100, se tiver 50. E Abraão vai cutucando. E Abraão está intercedendo em favor de quem? De quem? De Ló. Quem está no Sodoma e Gomorra? Ló. No 23, no 24, no 18, diz assim: e aproximou-se a ele e disse: destruirás o justo com o ímpio? Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim, e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? E Deus vai atendendo o pedido de Abraão. E ao final o Senhor manda 2 anjos para retirar Abraão de Sodoma e Gomorra. Veja, irmãos, nós não temos aqui biblicamente uma descrição do espaço físico de tempo. A impressão que dá pela narrativa é que Ló foi um dia, na segunda-feira, na terça houve a guerra, na quarta foi sequestrado, na quinta há essa interseção, porque uma coisa atrás da outra. E não, aqui me parece haver um espaço muito grande de tempo, de anos, até o desfecho
e até o momento que há a ordem do Senhor de destruir Sodoma e Gomorra. Então Ló ficou lá e conviveu lá. Não sabemos se as suas filhas nasceram lá ou se já eram nascidas, mas elas tiveram contato com aquela gente, com aquela cultura. E aqui nós começamos a perceber uma certa atitude de Ló, baseada e montada em cima do que ele viveu e conviveu e aprendeu lá. Quer ver no capítulo 19? Você conhece a história? Os anjos vão para casa, vão lá para a cidade, estão na praça. E aí a gente sabe que os homens vão ao encontro daqueles anjos, daqueles poucos homens, porque aqui não me parece que eram anjos com asa e roupas angelicais, me parece que eram 2 homens comuns, mas eram anjos. E os homens dizem o quê? Eles queriam ter relações homossexuais com aqueles 2 homens. Você já leu essa história? A palavra. Ló põe os homens dentro da sua casa e oferece as suas filhas que eram virgens, para aqueles homens fazerem com elas o que eles quisessem, mas para não tocar os seus convidados. E aqueles homens recusam. E aí os anjos ferem de cegueira aqueles homens inteiros lá de fora. Aqueles homens não conseguem mais achar, estão perdidos e eles puxam lá para dentro. Olha o meio em que Ló e sua família estavam. Depravação moral. Eu duvido que Ló poderia ter comunhão com Deus de Abraão naquele lugar. E onde começou isso? Lá atrás, quando Ló fez o quê? Levantou os olhos e... Eu não consigo imaginar um Ló enojado das práticas de Sodoma e Gomorra. Veja, irmãos, quando você lá no Novo Testamento for ouvir de sodomismo, sodomismo é a prática de homossexualismo que está ligada à cidade de Sodoma. Então essa prática homossexual estava inerente à cidade de Sodoma, a ponto do Senhor querer destruir totalmente e aniquilar aquela cidade. O Senhor não podia fazer como Nínive, mandar um profeta para pregar para que se arrepender com 3 homens? Não, ali já não tinha mais jeito de arrancar o mal para a raiz. Ló estava ali naquele meio. Você era mais crente, mais servo de Deus, quando estava naquele emprego tranquilo e simples, ganhando um pouco, mas você levantou os olhos e viu, trocou de emprego porque era um salário melhor, você teve ganância de querer mostrar ser a vontade de Deus, e agora o emprego te consome, as amizades te consomem, você mudou completamente dentro de casa, fora de casa, você é outra pessoa, e não tem forças para reconhecer para mudar isso. Por quê? Levantou os olhos e viu. Então quer dizer, pastor, que eu não posso querer prosperar na vida, não posso querer mudar de emprego, eu não posso querer não, nada disso, irmãos. Tenha sabedoria. Porque quando você sujeitar a Deus, a sua decisão é a sua escolha, você vai ouvir a voz dele. E aí está o problema. Porque muitas vezes, antes de perguntar, você já sabe qual é a resposta de Deus, mas você quer aquilo tanto, e você vai em direção àquilo, mesmo sabendo que não é a vontade de Deus. E aí o que acontece com a gente quebra. Ló cresceu com Abraão. Ló cresceu ouvindo e bebendo da fé de Abraão. Ló ouviu falar do Deus de Abraão. Mas agora isso não era mais suficiente, porque passaram a boa parte da sua vida num local que era fértil na sua terra, sim, num local que prosperou o seu gado, sim, num local que poderia dar muitos frutos na sua agricultura, sim, mas um local moralmente caído, um local onde a presença de Deus não estava. E Ló, ao invés de ser a diferença ali, ele se acomodou e se tornou mais um daquela cultura. O que Paulo nos diz em Romanos 12:2?
pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que... Irmão, põe para nós aqui Romanos 12, 22, vamos ler juntos, faça favor. Tem aí? Tem? Vamos ler juntos? Romanos 12, 22? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o nosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto. E o 2: não vos conformeis com esse, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não vos conformeis. O conformar ali, a palavra grega do original mais correta é tomar forma. É você se amoldar e olhar para você e ver que você e o mundo são iguaizinhos e não há diferença. E foi o que aconteceu com Ló. Mesmo tendo sido criado aos pés de Abraão, mesmo sabendo do Deus de Abraão, Ló estava conformado com aquele lugar. Aquele lugar não causava repulsa em Ló. Ló estava ali, convivia ali, fazia negócios ali, e seus filhos nasceram ali, ou cresceram ali, foram criados ali. E pode piorar, irmãos? Pode. E vai piorar? Vai. Veja no 15:16 do capítulo 19. Os homens já foram lá, Ló já identificou eles, já recebeu eles, aconteceu tudo aquilo. Olha o verso 15. Ao amanhecer, os homens já falaram para Ló que iam destruir tudo aquilo ali. Pegou o contexto da história? Agora olha no 15, no capítulo 19. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, pegaram os homens pela mão, a ele, a sua mulher, a suas duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Você consegue ver? Pegou a cena. Logo recebe aqueles homens, identifica-se na parte de Deus, os homens querem ser violentados pelo povo, acontece aquela coisa toda, que tumulto, que negócio, não oferece as filhas, não dá para o cego, não sei o quê. Aí os anjos falam: isso vai ser amanhã. Eu fico imaginando o que nós deve ter pensado. Talvez o prejuízo vai dar tempo de levar o gato, estou perdido, fali, quebrei. Logo vivenciou os homens querendo invadir a sua casa. Aí o tamanho da imoralidade, já vivenciado isso todo dia. Amanhece o dia, e no 15 diz que os anjos apertaram logo, porque estava devagar demais. Meu amigo, vai ser destruído. Você está aí escolhendo um par de meia. Eu levo essa, não levo essa. Mulherada está lá trocando de roupa, troca de roupa, vai ficar melhor na saída. Escuta. E ainda apertando eles, não teve jeito. Os anjos tiveram que pegar pela mão, arrastar eles para fora da cidade. Sabe o que me lembra? O que Jesus disse? Onde está o teu tesouro, aí está o teu? Hã? Levantou os olhos assim, viu. Ló estava completamente longe de Deus. Aquela cidade, mesmo pervertida, corrompida e exalando o pecado, não era o suficiente para aproximar Ló de Deus novamente. E mesmo Deus misericordioso, através da intercessão de Abraão, mandou 2 anjos lá para tirar Ló de lá. Ló estava completamente amarrado e comprometido com aquela cidade pecaminosa. E começou aonde? Lá atrás, quando ele levantou os olhos assim. Pode piorar? Pode ou não? Vai piorar? Vai.
eles saem às pressas. E o que acontece com a mulher de Ló? Primeiro há uma ordem: vocês vão e não olhem para trás. Quando vocês chegarem na cidade, eu vou te cidade. E o que aconteceu com a mulher de Ló? Chorando. E virou o quê? Você tem saudade da sua vida sem Jesus? Você tem saudade de certas coisas quando você não era crente? Certas coisas que você teve que abrir mão por esse tal de Jesus, que nem uma branquinha de pode tomar na boca, nem um forrozinho. Nós viemos para cá aqui e estava uma bagunça do lado de lá da. Como é que chama essa avenida aqui? Os estudantes, eu vim pela Norte Sul, consegui fazer o retorno para cá. Vai para lá, mas não posso nem dar um. Posso nem ir no rio lá ver os discípulos da escola. Você tem saudade das coisas do Egito? Tem gente que tem. Tem gente que tem. Tem gente que muitas vezes tomam decisões baseadas na saudade que tem. A mulher de Ló, nós não sabemos se ela era da sua família, se era da sua descendência, se era do meio de Abraão. Não sabemos se Ló casou com ela em Sodoma. O fato é que ela olha, ela deseja, ela queria estar lá, naquele ambiente de pecado, naquele ambiente perverso. E interessante que a misericórdia do Senhor parou ali. E isso nós temos que guardar como lição e como ensinamento. O Senhor, Ele é graça, é misericórdia, mas Ele tem que ser justiça disciplinar, Ele faz. Eu não posso ser precipitado em dizer que muitas das coisas de Ló não da sua mulher. Não há uma narrativa me dizendo isso. Mas esse último episódio que aparece a mulher dele olhando se transforma numa estátua de sal, talvez me mostra que com certeza aquela mulher, que é uma grande chance de ser uma sodomita, colaborou muito para a decadência moral de Ló. E começou aonde? Na sua decisão lá atrás, ele levanta os olhos e... Pode piorar, irmãos? Vai piorar? Vai. E o último episódio lamentável da vida de Ló. E aqui, entenda uma coisa: a grandeza e a lindeza de Deus em ensinar o seu amor não está em omitir fracassos e coisas terríveis que homens dele ou pessoas dele fizeram nas Escrituras. Ele não poupou Davi, todos os pecados de Davi estão registrados como palavras sagradas, escritura. E aqui há esse episódio terrível em que, ao saírem as filhas de Ló, onde estão, acham que não tem homens nenhum para dar continuidade à descendência. O que elas fazem? Elas embriagam o próprio pai, e uma noite uma tem relação sexual com o próprio pai, e no outro dia a outra tem relação sexual com o próprio pai, e elas concebem e têm filhos do próprio pai, que são os amonitas e os moabitas, povos que mais à frente vão dar muito trabalho para Israel. Você consegue conceber isso? Você consegue conceber uma filha tendo relação sexual com o próprio pai? É algo perverso demais. Agora eu me pergunto, onde essas meninas cresceram para ter tamanha ideia e tamanha perversidade? Apenas num ambiente que talvez isso fosse comum para elas verem, talvez fosse algo normal para elas verem, que foi o ambiente de Sodoma e Gomorra, que a essa altura já estava destruído pelo enxofre que Deus mandou do céu. Mas a Bíblia não poupa. A Bíblia não poupa. Essa
tragédia familiar. E onde começou isso, irmãos? Quando Ló levanta os olhos e parece um efeito dominó. A primeira pedrinha lá atrás foi colocada, e o dominó vem caindo. E agora, de forma terrível, termina com Ló gerando filhos das próprias filhas. Algo que eu não consigo conceber essa ideia. Eu acho que não era assim que a sua vida poderia terminar. Engraçado, foi muito parecido com como acabou a de Abraão, não foi, irmãos? Foi quase idêntica, não foi? Não. Como acabou a vida de Abraão? Ele recebeu a promessa, gerou um filho, viu seu filho crescer, não foi isso? Prosperou, morreu parte dos dias, e com a promessa do Senhor cumpriu na sua vida. Ló teve problemas sérios. Irmãos, todos nós estamos passíveis a tomar decisões erradas, todos. Não há um manual que diga que decisão correta ou não tomar. Existem princípios na palavra que não podem ser ignorados, e já nos dão direção e dão caminhos. Mas você tem que tomar muito cuidado ao levantar os olhos e ver a situação, ao levantar os olhos e ver a proposta, ao levantar os olhos e ver uma porta aberta, se foi realmente Deus que abriu, e se sujeitar a Deus em oração. Se você, marido e mulher, sujeita a sua esposa uma opinião, sujeita o seu marido uma opinião, você é dessa igreja, venha falar com o pastor dessa igreja, porque é homem de Deus. Você é de outra igreja, procure o seu pastor lá, procure um diácono, procure alguém que você vê que o Espírito do Senhor está lá. Mas não tome uma decisão sem ter a direção de Deus. Não tome. Não levante os olhos e permita que a cobiça enche o seu coração. Não tome decisões que podem acabar com a sua família, possa levar você a dívidas e mais dívidas. Não faça como Ló. Deus permite esses exemplos para nós, para a gente não fazer. Essas histórias estão na Bíblia, não é para que a gente tem que fazer, ao contrário, é o que não temos que fazer. E aqui, para encerrar, quero deixar 3 conselhos para você, para te ajudar, a mim e a você, a não tomar decisões do Ló. A primeira: busque em primeiro lugar em Deus a fonte das suas escolhas. Tem que ser o Senhor, tem que ser o Senhor e tem que ser o Senhor. Por mais tentador que possa ser, por mais que você queira muito, mas se eu consultar o Senhor, há uma grande chance de eu ouvir um não. Como diz o mineiro, então não faz bolo. Então não faz bolo. O mineiro gosta de fazer bolo, né? Eu não sabia disso. Até que eu encontrei uma menina na igreja lá, ela falou: bolo é você. Não sabia que era o jeito dela falar com ele, né? Bolo é você. Eu estou estudando essa pessoa. Não, eu ouvi falar. Ele falou isso. Não é engraçado isso? Não tem coisa que a gente pega do nosso pai querido, a gente sabe que não vai dar, mas a gente pega. Não é assim? É assim. Nem vou pedir, isso não vai dar mesmo. Todos nós não vivemos isso. E com Deus não é a mesma coisa. Tem coisas que não adianta pedir. Por que você está orando para Deus te dar aquele carro zero vermelho conversível? Se Ele sabe que você quer esse carro, é para fazer, ficar aqui na frente da igreja se mostrando para as meninas. Agora arruma, menina, vou comprar um carro zero, conversível vermelho, esportivo, vou pegar as gatinhas. Você nunca quis algo para você se crescer em cima dos outros? As mulheres nunca quiseram comprar uma roupa para poder se sentirem mais poderosas que aquelas irmãzinhas da igreja? Era só na minha igreja lá em São Paulo que tinha, né, irmão? Aqui não tem essas coisas, a gente não faz essas coisas. Imagina, né, irmão?
Você nunca quis trocar de emprego para pegar o olerite do emprego novo e esfregar na cara do seu pai e da sua mãe? Você falou que você não ia ser ninguém na vida? As motivações que vêm do nosso coração e nos impulsionam a tomar decisões erradas, que nem sempre é a direção de Deus. Você tem coragem de chegar a Deus, Senhor, e dar esse emprego, essa entrevista que eu fiz, dá para mim, que eu vou ganhar 4 vezes mais, que eu vou poder esfregar na cara do meu pai, que ele falou que eu estou até hoje casado aqui. Você tem coragem de pedir isso a Deus em oração? Se tiver coragem, você acha que Deus vai ouvir esse coração? E ó, acredite, Satanás, ele conhece você.